Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos. Quero agradecer primeiramente a diretoria desta casa pelo convite que nos foi feito estarmos aqui para falarmos um pouco do Evangelho do nosso Mestre Jesus Cristo e também falar sobre a magnífica doutrina dos Espíritos, refletindo sobre questões fundamentais para a nossa evolução moral, pela nossa evolução espiritual, sabedores que somos, de que estamos transitando nesta vida de provas e expiações, almejando um único objetivo, que é alcançar a evolução, para que quando retornarmos à pátria espiritual, possamos retornar lá, melhores de quando lá partimos. Então que possamos fazer hoje reflexões, buscando entender que este momento que estamos atravessando, este momento que estamos vivendo, este momento que estamos agora situados aqui, neste tempo, neste lugar, neste local onde nos encontramos, o que nós temos que aprender com tudo que estamos vivendo, passando, o que a doutrina espírita nos propõe, o que a doutrina espírita nos pede, o que o Evangelho de Jesus nos ensina. Por isso que o Espiritismo e a Nova Era significam de fato o convite para nós, para compreendermos esse momento novo que somos chamados a vivenciar. Então a Nova Era nada mais é do que esse momento atual que estamos passando e que foi dito por nosso Mestre Jesus Cristo, foi predito pelo nosso Senhor Jesus Cristo, foi dito e também predito pela doutrina dos Espíritos que revisitou os ensinamentos do nosso Mestre Jesus e nos extraiu ensinamentos magníficos, de uma clareza solar, para nós todos vivenciarmos e aplicarmos em nossa existência. A nossa explanação dessa noite, ela tem por base uma mensagem psicofônica do espírito do Dr. Bezerra de Menezes, que foi recebida pelo médium Divaldo Pereira Franco, no encerramento da reunião ordinária do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. Foi realizado no dia 11 de novembro de 2018 e foi depois publicada após revisão do autor espiritual Bezerra de Menezes. O título é Peregrina Luz, anuncia o amanhecer de uma nova era. Está lá no site da Federação Espírita Brasileira, no endereço que nós colocamos aí o link. Também baseado no livro A Gênese, de Allan Kardec, no capítulo 17, Predições do Evangelho, e no capítulo 18, Os Tempos São Chegados. A nossa fala, portanto, se extrai do estudo a partir desses textos, de onde podemos extrair conhecimentos magníficos e reflexões importantíssimas para nós. Nós devemos partir de um ensinamento ou de um mandamento que nos foi dado por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o nosso Mestre, Senhor e Salvador de nossas vidas, Jesus de Nazaré, Ele nos deixou um único mandamento. Este mandamento nós lemos nas Sagradas Escrituras e está lá em João, no capítulo 13, no versículo 34. Eis que um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. Este foi o único mandamento que o nosso Mestre Jesus nos deixou. Portanto, não é uma recomendação, não é um ensinamento, não é um conselho, mas é um mandamento. Ou seja, Ele, como Senhor de nossas vidas, Salvador de nossa existência, Ele nos deixou este mandamento. Nos mandou, portanto, observar esta regra de conduta, que é o amor de uns para com os outros. Somente isso. Somente isso. Portanto, todos os preceitos, todas as regras de conduta devem ter como base, como alicerce, este mandamento, que é o mandamento do amor que nos foi deixado por nosso Mestre Jesus Cristo. E Ele disse, teve a oportunidade de nos dizer, que o primeiro de todos os mandamentos: ama a teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, ou seja, está em igualdade com o primeiro. Portanto, a lei de amor resume, segundo o nosso Mestre Jesus, todas as leis e tudo aquilo que os profetas até então haviam dito.
tudo aquilo que já havia sido estabelecido se resume nesses ensinamentos, que é o mandamento do amor. Mas aí a gente, a partir da vinda de nosso Mestre Jesus Cristo, nós podemos ver que a mensagem singela de nosso Mestre, o amor de uns para com os outros, essa mensagem singela do Cristo, que vos ameis uns aos outros, ela foi se perdendo pouco a pouco, ela foi se esvanecendo pouco a pouco. Se olharmos os primeiros cristãos, as primeiras comunidades cristãs, nós vemos que o amor era ali a tônica da vivência daqueles primeiros cristãos. A pureza, a simplicidade, o amor uns para com os outros. Era esse, portanto, a máxima da vida daqueles primeiros cristãos, que não se importavam de entregar o seu próprio corpo para ser martirizado no circo romano em prol desta fé, em prol deste conhecimento, em prol deste mandamento que foi dado por nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, a história da humanidade vai nos demonstrar, através dos conhecimentos que a história nos deixou. Portanto, são fatos que a história comprova, não são críticas que eu faço aqui à instituição em si, mas eu faço aqui menção apenas àquilo que a história nos deixou comprovado, de que a humanidade se perdeu pouco a pouco, depois da mensagem de nosso Mestre Jesus Cristo, porque esta lei do amor não foi vivenciada na sua inteiriça, na sua pureza. E o cristianismo, que era então simples, cristianismo então que era a vivência concreta, a simplicidade, a pureza, ela foi se perdendo porque a instituição que representaria, vamos dizer assim, os ensinamentos de nosso Mestre Jesus, a então Igreja Nascente de Roma, ela buscou-se adentrar em campos outros que não simplesmente o de favorecer o desenvolvimento espiritual dos filhos e filhas de Deus aqui neste mundo de provas e expiações. E aí adentrou em campos outros como a política, o poder, o dinheiro. E esses campos então foram objeto de conquista por esta instituição, a Igreja de Roma, que depois se estabeleceu mais tarde em lutas antifraternais com os irmãos e irmãs de outras denominações, de outras crenças, e até mesmo aqueles que eram considerados hereges, aqueles que, portanto, não professavam a crença conforme as determinações da igreja, conforme ela estabelecia. Veja que nós temos exemplos na história, as cruzadas, que foram aqueles levantes, aqueles movimentos, de cristãos católicos em busca da reconquista, da Jerusalém, da Terra Santa. E nisso muitos irmãos de outras denominações religiosas, como os muçulmanos, foram martirizados, foram ali vítimas de todo tipo de violência. Aí nós temos a reconquista da Península Ibérica também, quando também a igreja dominante determina a expulsão de todos os muçulmanos também da Península Ibérica, Portugal, Espanha, região ali onde hoje é a França. Também nós tivemos no período da história marcado por tristes acontecimentos, a Inquisição Romana, 7 séculos praticamente, de perseguições, de embates, de lutas antifraternais, E aí nós temos muitos acontecimentos terríveis que marcaram a história então do cristianismo nesse período da Idade Média, onde nós temos um período da história que entrou até os livros de história, conhecida como a Idade das Trevas, porque foi um período terrível de perseguição contra as pessoas não tinham nenhuma liberdade, nada, E aí nós temos inúmeros exemplos desse período terrível que aconteceu. Eu trago apenas uma aqui para a gente ilustrar isso que nós estamos falando, da figura dessa personalidade incrível que foi o pastor William Tyndale, pastor protestante, inglês, e que morreu queimado na fogueira porque ousou traduzir a Bíblia para o idioma inglês, que não era permitido para a época, porque somente o clero poderia ter acesso ao conhecimento das Sagradas Escrituras, e que todo o povo dependia sempre das explicações que eram dadas pelo clero,
E aí nós podemos entender inúmeros abusos, né, que foram cometidos em razão disso, porque conhecimento é poder. E aí eles se utilizavam desse artifício, né, para manobrar as massas ao seu bel prazer, ao seu interesse econômico, financeiro, político, né? Então veja que esse pastor, ele disse que o sonho dele era que qualquer criança de arado, ou seja, qualquer criança no campo, nos lugares mais humildes, mais simples, tivessem acesso à luz que existe nas Sagradas Escrituras. E ele então se lançou a um empreendimento e traduziu direto dos originais gregos, né, o Novo Testamento. E por isso, anos mais tarde, ele foi queimado na fogueira, em 1536 mais especificamente, porque ousou levar a luz do Evangelho a tantos e tantos corações que não tinham acesso a isso. Graças a ele, nós temos hoje as traduções para a língua inglesa da Bíblia, mais especificamente do Novo Testamento. Veja então que esse período, esse é só um exemplo, porque as atrocidades foram imensas, basta olharmos os livros de história, né? Se uma criança recitasse o Pai Nosso, por exemplo, e que não fosse em latim, isso já seria suficiente para ela, com toda a sua família, ser queimada na fogueira, né? Então eram coisas absurdas, terríveis de fato. Veja que nós não estamos aqui colocando, veja como eu salientei, nenhuma crítica à instituição Igreja Humana, que até porque todos nós devemos muito a ela também. Mas esse é um ponto da história que precisa ser marcado para que entendamos o movimento onde o cristianismo se envolveu, ou seja, essa perseguição, essas lutas, essas guerras, né? Irmãos matando irmãos, verdadeiros fratricídios acontecendo. E aí nós podemos entender que a humanidade se perdeu nesse caminho, né? E eu entendo, por isso, a expressão do salmista, né? Quando nós lemos lá no Salmo 53, por exemplo, que do céu Deus observa os filhos dos seres humanos, a fim de ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, semelhantemente se corromperam, não existe alguém que pratique o bem, não existe nem mesmo uma só pessoa. Esse desabafo do salmista, né, contido nesse belíssimo Salmo 53, ele nada mais é do que uma realidade que nós podemos constatar se analisarmos esse período terrível da história que nós estamos colocando aqui, Idade Média. Estamos falando de 7 séculos, 1200 a 1800, quase chegando em 1900, que a Inquisição terminou em 1889, na Espanha, que foi o ato oficial de encerramento do Tribunal do Santo Ofício. Então veja que nós temos um período terrível da história da humanidade e que foi marcado por coisas abomináveis, onde o ser humano era supérfluo, era banalizado, era desprezado e podia ser aniquilado, morto, assassinado em nome do Cristo, em nome da fé, né? Matava-se um homem, uma mulher, um pai, uma mãe de família, como se pode às vezes aniquilar uma mosca sem remorso algum. Então veja que isso é algo terrível. E aí nós temos, portanto, essa expressão do Salmo 53 como algo que me toca demais quando eu leio, porque de fato talvez seja isso o sentimento que nós tínhamos à época ao analisarmos a situação da humanidade. Mas aí, o que aconteceu? Nós tivemos a 18 de abril de 1857 a vinda, né, do Livro dos Espíritos, com as máximas, né, do Espírito de Verdade, sua falange de espíritos superiores. Quais espíritos superiores que nós podemos citar, dentre tantos que colaboraram com a codificação espírita, ou seja, que colaboraram com essas mensagens de vida que estão contidas neste livro magnífico chamado Livro dos Espíritos, né? Temos apenas alguns: Vicente de Paulo, Paulo Apóstolo, Fênelon, Santo Agostinho, ou seja, espíritos de escola de primeira grandeza, né? Pessoas que quando aqui encarnadas, espíritos quando aqui encarnados, estiveram muito à frente do seu tempo, demonstrando na ciência, na religião, na caridade, no devotamento e abnegação ao próximo, os exemplos concretos da verdadeira fé, da verdadeira cristandade, do verdadeiro ensinamento do nosso Mestre Jesus, do amai-vos uns aos outros.
E o Espiritismo veio trazer o que para nós, a partir de então? Ele veio trazer coisas novas para nós? Ele veio nos trazer novidades para nós? O que vocês acham? Será que ele veio trazer coisas novas? Não veio, né? O Espiritismo não veio trazer nada de novo, gente. O Espiritismo, conforme o Kardec mesmo fala, o nosso ímpeto codificador, né? O cristianismo e o Espiritismo ensinam a mesma coisa. Ensinam a mesma coisa. Toda a verdade está contida nos Evangelhos de nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo. Toda a verdade está ali. Ela nos basta. Ela nos basta. No entanto, foi preciso, é claro, vir o Espírito de verdade, através então desse trabalho magnífico da codificação que nos legou Allan Kardec, e nos esclarecer todas as coisas que já foram ditas pelo nosso Mestre Jesus, revelando-nos outras tantas que à época do Cristo não poderiam ser ditas, porque nós não compreenderíamos aquela época. Os homens, os espíritos encarnados, eu sempre digo nós, porque muito provavelmente nós estávamos lá, né? Nós estávamos lá, muito provavelmente. Muito provavelmente estávamos lá ao lado do Cristo, talvez, né? Mas muito provável, eu, por exemplo, me coloco nessa situação, muito provável eu estava no circo romano, mas não lá na arena, né? Eu estava na arquibancada, né? Batendo palmas e rindo, né? E me alegrando com os leões destroçando os cristãos na arena. Provável eu estava lá na arquibancada. Então nós, quando eu falo nós, porque eu acredito piamente que estávamos lá nesse tempo, vivendo esta época, mas é claro que nós não compreenderíamos todas as coisas que o nosso Divino Mestre havia nos ensinado naquela época, tanto que é verdade que o nosso Mestre foi assassinado, né? Então veja que nós temos que entender que o Espiritismo e o Cristianismo são a mesma coisa. O Espiritismo e o Cristianismo ensinam a mesma coisa, são uma só coisa. O Espiritismo veio apenas nos esclarecer, de fato, agora com clareza, transparência, à luz da razão, retirando todos os véus que foram colocados ao longo desse período da história que nós falamos, né? Quase aí 2000 anos de história, veja, que foram colocados véus sobre o ensinamento de nosso Mestre Jesus. Por quê? O interesse de controlar, o interesse econômico, no interesse político, no interesse financeiro, na vaidade, no luxo, na ganância, tudo isso. Então nós temos aqui, veja, o ensinamento do Espiritismo, que nos veio nos relembrar o ensinamento de Jesus. O Espiritismo igualmente diz, não veio destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. É, portanto, obra do Cristo também, que o preside e que igualmente preside ao que anunciou. E o que anunciou o Espiritismo? A regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. A regeneração, então, que está se operando no planeta Terra. O reino de Deus estabelecido sobre a face da terra. Portanto, o reino de Deus está entre nós na oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Ele nos ensinou a dizer: Deus, nosso Pai, venha a nós o vosso reino. Ou seja, este reino ainda precisa estar entre nós. Este reino precisa ainda ser concretizado entre nós. E é isso que o Espiritismo veio fazer, anunciar esta regeneração, que precisa ser feita e que está se operando e que prepara o reino de Deus na terra. Como entender, portanto, a busca que devemos empreender para atingirmos esse reino de Deus sobre a face da terra? Qual o caminho devemos percorrer? Como devemos nos guiar, nos comportar? Na questão 225 do livro Consolador do nosso querido Chico Xavier, que o nosso querido Luiz Antônio falou muito bem, né, na semana passada, o nosso querido Chico Xavier, Emmanuel diz, né, a pergunta: como entender a salvação da alma e como consegui-la? Emmanuel responde: temos de traduzir o conceito de salvação por iluminação de si mesmo. O caminho
das mais elevadas aquisições e realizações no infinito. Então é a busca da autoiluminação. E onde nós devemos nos espelhar? Qual o modelo? Qual o guia? Novamente aqui, nós relembramos que Jesus é este modelo. Jesus é este modelo supremo, conforme completa e conclui Emmanuel. O Evangelho é o roteiro para essa ascensão de todos os espíritos que estão em luta. Da sua aplicação decorre a luz do Espírito. Então Jesus é o modelo supremo e o Evangelho é o roteiro de nossas vidas. Onde eu vou me espelhar? Em Jesus. Qual o roteiro seguir? Qual o manual de instruções eu devo observar? O Evangelho. Precisa de mais alguma coisa? Não precisa. Está tudo ali no Evangelho. Mas eu não entendi bem essa ou aquela passagem do nosso Mestre Jesus. Ótimo. Recorramos à doutrina espírita. Ela nos esclarece todas as coisas à luz da razão, porque retirou os véus da ignorância, da superstição, do misticismo, tirou os véus que encobriam o ensinamento do nosso Mestre Jesus. E precisamos então buscar isso. Mas de que forma? Como devemos buscar? O modelo Jesus e o roteiro está no Evangelho. Extraímos deles o ensinamento e como que devemos nos comportar. Diz Emmanuel, só o esforço individual no Evangelho de Jesus pode iluminar, engrandecer e redimir o Espírito, porque depois de vossa edificação com o exemplo do Mestre, alcançareis aquela verdade que vos fará livres. Só o esforço individual. Só o esforço individual. Portanto, novamente, reprisamos o que sempre ouvimos, que precisamos nos esforçar individualmente. A questão é realmente eu tomar consciência do esforço que eu preciso fazer para avançar na minha evolução, buscando essa salvação que todos buscam, buscando o reino de Deus, buscando concretizar este reino aqui sobre a face da terra. Alcançaremos isso e assim nos faremos verdadeiramente livres, conhecendo a verdade que vem de nosso Mestre Jesus Cristo. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, disse Jesus, não foi isso que ele disse? A doutrina espírita nos esclarece aqui. É conhecendo, portanto, o ensinamento de Jesus, vivendo esse ensinamento e através desse esforço individual para viver esse ensinamento, é que nós poderemos de fato redimir o nosso espírito das nossas faltas, melhorando-nos como espíritos imortais que somos e alcançando então essa liberdade verdadeira e plena. Porque enquanto estivermos sob o jugo dos nossos vícios, das nossas mazelas, quando estivermos sob o jugo das nossas falhas morais, nós não somos verdadeiramente livres. Se eu não controlo os meus impulsos, se eu não controlo a minha raiva, se eu não controlo a minha ira, se eu não controlo outros tantos dilemas e dificuldades que eu trago em mim, eu não sou livre. Eu sou apenas um escravo dos meus defeitos, dos meus vícios, das minhas faltas. E por isso que Kardec coloca para nós esse conhecimento, essa frase impactante, mas que é uma frase realmente que marca o ensinamento da doutrina espírita, porque todos nós que somos espíritas temos bem gravados esse ensinamento de Kardec, e que reconhece então o verdadeiro espírita, ou o verdadeiro cristão, porque conforme Kardec disse são a mesma coisa, por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más tendências. Então, para dominar, ele está falando, o verbo que ele usa é dominar. Então a gente tem que dominar as nossas más inclinações, não as más inclinações que devem nos dominar. Não são os nossos atavismos, os nossos vícios, os nossos hábitos que devem nos dominar, mas nós devemos dominar
essas más tendências que carregamos aqui dentro de nós. E todos temos. E precisamos trabalhar. Todos temos e precisamos trabalhar. E quais mais necessitados desse esclarecimento, dessa luz, né? Chico Xavier perguntou a Kardec, a Emmanuel, no livro Consolador: quais os mais necessitados de luz, os encarnados ou os desencarnados? E aí, Emmanuel disse que é preciso convir, né, que os espíritos encarnados carecem de maior porcentagem de iluminação evangélica que os invisíveis. E ele conclui: por esse motivo, o espírito encarnado, ou seja, nós, para regenerar os seus irmãos de sombra, necessita iluminar-se primeiro. Então veja que é um trabalho, meus irmãos, que deve sempre estar à frente de qualquer outro trabalho. Trabalho da nossa autoiluminação. Nós não podemos deixar esse trabalho para depois. Nós não podemos deixar esse trabalho em segundo plano. Nós não podemos deixar esse trabalho a pretexto de ajudar o outro, muito menos a pretexto de ajudar os desencarnados. A primeira preocupação é nossa: ajudar a nós mesmos a nos iluminarmos. A autoiluminação, portanto, meus irmãos, é urgente. Ela é um movimento necessário e indispensável para a nossa evolução moral e espiritual. Por isso que Emmanuel, no livro Consolador, ainda falando a respeito do progresso que devemos alcançar através dos nossos esforços individuais, ele diz que o ambiente em que nós renascemos, né, em que a alma renasceu, muitas vezes constitui a prova expiatória com poderosas influências sobre a personalidade. Faz-se indispensável, olha, que o coração esclarecido, ou seja, auto-iluminado, coopere na sua transformação para o bem. O que ele está falando aqui? Do meio onde nós estamos, no aqui e no agora, encarnados neste mundo, aqui em Santo Antônio da Platina, Venceslau Braz, Siqueira Campos, aqui, Norte Pioneiro, do Estado do Paraná, do Brasil, no nosso planeta Terra. É aqui, olha, temos um dever indispensável, ó, que nós devemos cooperar na sua transformação para o bem, melhorando e elevando as condições materiais e morais. Repito, materiais e morais. Entenderam bem? Condições materiais. Condições materiais. Ou seja, é no aqui e no agora mesmo. Não é? De todos os que vivem na sua zona de influenciação. Ou seja, nós precisamos, meus irmãos, entender isso tudo para esclarecer que nós estamos vivendo um momento da nova era da regeneração da humanidade. O reino de Deus está chegando, nesse sentido que nós vimos aqui agora, porque ele não está estabelecido entre nós ainda, e é preciso construí-lo aqui. O reino de Deus, portanto, não está lá, nem aqui. O reino de Deus não está para depois da nossa desencarnação. O reino de Deus está para ser construído agora. E cabe a cada um de nós, contribuir para isso. Eu, você, todos, sem exceção. E de forma urgente, nós vimos aqui, que a autoiluminação, a busca do aperfeiçoamento individual é algo inadiável. Elevando as condições morais, sim, sem sombra de dúvida, mas também materiais. Precisamos nos preocupar também, portanto, com aquele que sofre ao nosso lado, com as condições sanitárias da nossa cidade, com a educação das nossas crianças, com a saúde, não é? Aqueles que buscam o hospital e precisam de atendimento, aqueles que estão nas escolas e precisam da boa educação para se formar pessoas, homens e mulheres de bem. Nós precisamos olhar para as nossas ruas, para o saneamento básico. Precisamos olhar para o meio ambiente. É urgente que olhemos para o meio ambiente. Precisamos olhar. Então são todos esses fatores, não é, que precisamos ficar atentos, que é dever nosso também contribuir para a melhoria das condições aqui do nosso planeta. No século XXI que estamos vivendo, veja, o ser humano, ele novamente estava retrocedendo, né, ao afastamento
que no passado nós experimentamos, conforme nós já salientamos, né? Os cristãos matando em nome do Cristo. E nós vimos que estávamos nos afastando novamente da mensagem singela e pura do Evangelho de nosso Mestre Jesus. A religião hoje, em geral, a gente vê e conversa com muitas pessoas, a religião em geral, ela não está conseguindo muito mais atingir o coração das pessoas. Quantas e quantas pessoas estão desiludidas com a religião, qualquer religião que seja, dentro da doutrina espírita, dentro da religião católica, dos evangélicos, dos protestantes? Quantas pessoas, né, estão desanimadas, vamos dizer assim, da religião? Então, o amor no coração de muitos está se esfriando, conforme foi predito por nosso Mestre Jesus Cristo. Ao ver a iniquidade de muitos prosperarem, o amor no coração de muitos iria se esfriar, né? Mas aquele que perseverasse até o fim, esse seria salvo, disse nosso Mestre Jesus Cristo. E a doutrina espírita vem e nos esclarece o que é essa salvação, conforme nós falamos aqui. Não é um reino, a conquista de um reino de Deus longe de nós, para outra vida. Não, é no aqui e no agora. Ainda há lutas antifraternais acontecendo dia após dia. Nós temos inúmeros exemplos, né, de violência, de guerras. Agora mesmo tem guerra acontecendo, né? Mas a guerra, ela sempre aconteceu. Na África sempre teve, muitos e muitos foram mortos lá ao longo do século XX, do século XXI, por guerras civis, guerras internas, né? Agora estamos vendo um conflito envolvendo uma potência mundial, e isso nos causa mais medo, porque é uma potência mundial, uma potência nuclear, e aí nós estamos com medo de deflagração de uma terceira guerra mundial, né? Porque se os Estados Unidos resolvem entrar na briga, aí a coisa começa a complicar mais, porque são duas grandes potências nucleares, né, que estariam, no caso, se enfrentando. Diferente do que aconteceu ao longo do século XX todo na África, quando pequenos países que sem representatividade nenhuma sempre tiveram seus conflitos, por exemplo, sempre houve muita morte, infelizmente, né? Então o século XX também acompanhou, né? Nós tivemos duas grandes guerras, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tivemos a Guerra do Kuwait, a Guerra do Golfo, enfim. Então nós tivemos o século XX também recheado de tragédias. A violência urbana no Brasil, né, ela nunca nos deixou. Nós somos um país de 90% de cristãos, entre todas as denominações, mas a violência nunca nos abandonou, né? A violência no Brasil atinge índices alarmantes, né? Feminicídio, violência contra a mulher. Então veja, são coisas terríveis que ainda acompanham a humanidade, nós, a nossa sociedade. Ainda há lutas antifraternais, ou seja, ainda há luta entre os irmãos, filhos e filhas de Deus. No entanto, nós vemos então o limiar de uma nova era anunciada pelo Espiritismo. Veja que nessa mensagem que eu falei, que foi ditada pelo Espírito Bezerra de Menezes, ele disse assim: olha, as entidades venerandas que se comunicaram nos dias que precederam a codificação do Espiritismo revigoram a promessa de Jesus de que, se não fosse a abnegação de muitos, a destruição seria terrível, e por isso o Pai Misericordioso procurou diminuir as dores que pesariam sobre a humanidade, insatisfeita e invigilante. Anunciaram o momento da grande mudança para o mundo de regeneração. Essa operação fantástica que vem ocorrendo desde os longínquos dias do surgimento da doutrina espírita codificada na Terra alcança o seu clímax nestes gloriosos e atormentados dias. Em 2018 nós estamos falando. Será que foi uma previsão, né, do que estava por vir? Será? Né? Veja que, conforme deixa claro ali, a destruição seria terrível, mas a misericórdia de Deus é sempre maior. Então, ainda assim, Deus passa a mãozinha na nossa cabeça e sempre nos dá mais uma chance, ameniza as nossas dores, etc. Então, é claro que nós estamos vivendo ainda dias difíceis. A pandemia veio, nós sabemos de toda a história, né, da pandemia, os seus motivos, etc. Mas nós sabemos também que a misericórdia de Deus amparou a todos nós. Nenhum filho e filha de Deus ficou ao desamparo. Muitos trazemos ainda o coração machucado pela desencarnação de nossos entes queridos. Muitos aqui perderam, né, seus entes queridos para a pandemia.
Mas sabemos que tudo isso tem um propósito divino. E precisamos entender, portanto, que nós que aqui permanecemos, estamos aqui por algum motivo. Algo devemos fazer, então, para agradecer, honrar, homenagear a Deus por ter nos permitido aqui ainda permanecer. O que Deus quer de nós, portanto, ao estarmos aqui encarnados ainda neste mundo? Então, a doutrina espírita nos chama essa atenção para essa questão, que o mundo de regeneração está chegando, está sendo construído, e nós, queiramos ou não, estaremos sendo arrastados pelas correntezas deste momento que a humanidade atravessa. Que sejamos, portanto, atentos a esse chamado, prestemos atenção, portanto, aos sinais. Quais são os sinais que os Espíritos nos disseram, que está contido, portanto, na obra A Gênese, a respeito dos sinais dessa nova era, para que possamos acompanhar este movimento e que possamos também colaborar com o impulso que o plano espiritual dá a este momento que estamos vivendo sobre a face da Terra. Quais os sinais dessa nova era? Alguns deles apenas podemos citar aqui: viver o amor fraterno, ou seja, realmente relembrar o ensinamento de nosso Mestre Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros na sua pureza. É simples e ao mesmo tempo tão difícil, não é verdade, meus irmãos? Mas esse é um sinal da nova era. Aquele que compreender verdadeiramente que somente o amor é a verdadeira força que move o universo, esse estará já participando desta nova era. A união no lar, no movimento espírita, dentro das igrejas, nas religiões, qualquer que seja, dentro da sociedade, precisamos nos unir, meus irmãos. Precisamos nos unir, estarmos unidos como nunca. Este momento da pandemia mostrou muito isso, a necessidade de estarmos unidos. Quantos e quantos irmãos nos relataram aí que permaneceram em pé graças à união que muitos proporcionaram dentro da doutrina espírita, por exemplo. Lá na nossa casa espírita em Venceslau-Braz, nós iniciamos, logo que começou a pandemia, nós iniciamos um trabalho junto às redes sociais para manter o vínculo com todos os irmãos e irmãs, para não perdermos o vínculo com os nossos irmãos e irmãs. O Luiz Antônio participou ativamente desse trabalho lá junto com a gente, a quem agradeço imensamente pela dedicação, que sempre demonstrou a causa. E aí nós tivemos lá pessoas que depois falaram, pessoas que perderam seus entes queridos, perderam o pai, perderam mãe, perderam esposa, filho. Eu só permaneci em pé graças a vocês, porque nós estávamos juntos, apesar de distantes, estávamos juntos, fisicamente separados, mas unidos em espírito e em coração. E assim por muitas e muitas religiões, muitas e muitas igrejas que fizeram esse trabalho magnífico no espírito. Então a união, meus irmãos, precisa ser um objetivo nosso também, nos unirmos mais. Hoje a gente está muito dividido em política, dividido em questões, um monte de coisas, principalmente na questão política. O Brasil não pode, meus irmãos, se dividir. Nós temos que nos unir. Nós somos a pátria do Evangelho. Vamos nos unir mais. Vamos ser unidos no lar, no movimento espírita. Vamos buscar colaborar. Quem entender isso também já está participando da nova era. Eliminar os preconceitos e acolher a todos indistintamente também é um preceito a ser observado por todos que desejam estar nessa nova era chamada. Os preconceitos são você criar estigmas, ideias preconcebidas das pessoas, independentemente do que ela seja, o que ela faz, o time que ela torce, a religião que ela professa, a cor da pele, a opção sexual, se ela é hétero, se ela é homo, se ela é bissexual, não interessa nada. O que interessa é que todos somos filhos e filhas de Deus, dotados da mesma dignidade. Por isso, preconceito já era, não faz parte da nova era. Quem tiver qualquer tipo de preconceito tem que trabalhar em si para derrubar esse preconceito. Tá certo? Não pode. Infelizmente, nós vemos hoje muita coisa acontecendo ainda pelo preconceito. Nós temos um preconceito institucionalizado, sistêmico no Brasil em relação às mulheres. Nós temos um preconceito em relação aos homossexuais. Temos um preconceito sistêmico institucionalizado no Brasil em relação
pessoas que professam, por exemplo, crenças minoritárias, como por exemplo candomblé, religiões afro, né? Nós temos principalmente a questão de gênero, né? Ou seja, o preconceito contra a mulher hoje fala muito alto. Nós vemos infelizmente muitos números alarmantes de violência contra a mulher, violência doméstica. Então isso tudo decorre do preconceito que nós temos de entender o outro como igual, e nós precisamos então viver isso. Então quem tiver preconceito ainda trabalha em si para eliminá-lo, porque quem tem preconceito não está na nova era. Também precisamos colocar novamente Jesus como nosso modelo guia. O que Jesus espera de mim? É isso que nós devemos perguntar. Como eu disse, nós estamos aqui encarnados. A pandemia levou muitos e muitos irmãos nossos. E por que eu estou aqui? Não é? Muita gente aqui acredita que teve Covid, não teve? Muita gente aqui pegou? Né? Eu peguei, a minha esposa, nós pegamos. Né? E por que nós ficamos e outros se foram? Né? Pessoas até com uma saúde melhor, condições melhores, fisicamente falando, vamos dizer assim, dinheiro, pode pagar um bom tratamento, não adiantou. E aí a gente tem que se perguntar: por que eu estou aqui, estou continuando aqui? Algum motivo tem, não é por acaso. Não é só pelo rostinho lindo de cada um. É um motivo muito especial: contribuir para a regeneração da humanidade, contribuir para a construção deste reino de Deus aqui na Terra. Então isso nós temos que perguntar, meus irmãos, e colocar Jesus como modelo e guia da humanidade de novo, como meu pessoal modelo e guia da minha vida. Resta-nos o progresso moral, né? É preciso fazer reinar entre nós a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o bem-estar moral. Então é preciso, de fato, que nós tenhamos em mente que o progresso moral se faz pela caridade, pela fraternidade, pela solidariedade com todos. Como nós lembramos aqui, trabalhar pela evolução das condições materiais do nosso planeta Terra. É preciso renovação, ou seja, nós precisamos renovar as instituições, as crenças. Nós precisamos estar atentos, portanto, a tudo aquilo que não faz sentido em nossa vida, em nossa existência, em nossas instituições, e que nós trazemos muitas vezes no automatismo ao longo dos séculos. E aí nós jogamos aquilo à conta da tradição, a tradição. Mas será que ela faz sentido verdadeiramente? Então precisamos também ficar atentos a isso, precisamos renovar. A nova era da regeneração da humanidade é isso, né? É o velho mundo que precisa morrer, é o homem velho que precisa desaparecer, conforme Paulo de Tarso nos falou, não é? E esse período foi predito pelo Espiritismo. Quem quiser é só ler lá, está lá na Gênesis no capítulo 18, os tempos são chegados. Especialmente lê lá itens 7 e 8 e vai ver lá. Eu não vou ler aqui, porque senão fica enfadonho eu leio o trecho, mas leiam lá e meditem sobre essa passagem. Vocês vão ver lá que está falando justamente o que está acontecendo agora na humanidade. Está falando o que está acontecendo agora na humanidade. Está falando sobre viriam doenças, né, guerras, etc e tal. E aí fala lá também a doença que se instala sobre a humanidade, convulsionando as massas também, ou seja, a pandemia, o que aconteceu? Não convulsionou as massas? Todo mundo ficou doido? Não ficou as pessoas divididas? Até a pandemia ficou dividindo as pessoas, porque tem que tomar remédio, outro não tem que tomar vacina, não tem que tomar, né? Tira a máscara, põe a máscara. Tudo gerou divisão. Tudo gerou divisão. E aí eles vêm falar o quê? A doutrina espírita vem nos dar um recado. Onde que a gente tem que se espelhar? Ciência. Ponto final. Ciência. Não sou eu, nem o fulano, esse canto que vai falar o que deve fazer. A ciência vai falar. A ciência é instrumento de Deus na Terra para isso. E graças ao movimento da ciência, nós tivemos o avanço, o progresso do conhecimento. Vacina produzida em tempo recorde. Pandemia em declínio. O que é isso? Ação da ciência. Então a doutrina espírita, meus irmãos, é ciência, é razão. É só isso que nós devemos observar. É isso que a doutrina espírita nos chama a atenção. Então leiam lá a Gênesis, capítulo 18, os tempos são chegados, especialmente itens 7 e 8.
que é uma mensagem que foi ditada por essa personalidade magnífica de François-Jean Dominique Arago, que viveu em Stagel, 26 de fevereiro de 1786 e faleceu em Paris, no dia 2 de outubro de 1853. Ele foi um físico, astrônomo e político francês e ocupou o cargo de primeiro-ministro da França de 10 de maio a 24 de junho de 1848, e essa comunicação foi dada em reunião da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que está lá na Revista Espírita de 1868, e está reproduzida neste capítulo 18, item 8 aí do livro A Gênese, conforme eu falei. Então, para a gente concluir, meus irmãos, a mensagem de Bezerra, que eu falei, né, do dia 11 de novembro de 2018, ele fala assim: o materialismo, a crueldade, a dissensão e as extravagantes propostas da indignidade humana cederão lugar à paz, à beleza, à busca da perfeição, ensejando-nos a perfeita comunhão com o mundo transcendental. Espíritas, agora é a parte que cabe para nós, espíritas, a vós cabe hoje a tarefa da recristianização da humanidade. Cabe a nós isso. A dor, continua aí, ainda é a bênção que Deus oferece aos seus eleitos. Através dela podereis ostentar as condecorações cristãs, colocadas em vossas almas, as cicatrizes das feridas derivadas das lutas, do sacrifício e da abnegação. Mas crede, em momento algum estareis a sós. Cristo ainda é símbolo de luta, e enquanto houver lágrimas nos olhos e no coração das criaturas humanas, ei-lo entre nós, na multidão, enxugando essas lágrimas e esses suores, para libertar a criatura de si mesmo. Então essa é a mensagem, né, que foi ditada. E aí a gente lembra, né, que nós devemos então fazer para a nossa vivência agora, atual, neste momento, né? Fazer aquilo que Vicente Paulo escreve para nós lá no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no capítulo 13, item 12. Ele fala, né, que gostaria que se desse mais importância, mais fé às leituras do Evangelho. No entanto, geralmente o que acontece? A gente abandona, né, o Evangelho, faz dele uma palavra vazia, uma carta fechada, deixa o livro admirável no esquecimento. Todos os males são consequência apenas do abandono voluntário desses resumos das leis divinas. E ele nos convida a todos: leiam essas páginas ardentes do devotamento de Jesus e meditai sobre elas. Leiam essas páginas ardentes e meditai sobre elas. Meus irmãos, Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. É isso que devemos ter certeza, meus irmãos. É isso que devemos ter certeza. Portanto, eu não consigo acompanhar muito a leitura, né, do livro A Gênese, é muito difícil. Eu não consigo acompanhar a leitura do estudo do livro dos Médiuns, é muito difícil. Eu não consigo acompanhar o estudo das obras póstumas. Eu sou um mau espírita. Lendo engano. Lendo engano. Para ser um bom espírita, para ser um bom cristão, onde quer que estejamos, em qualquer religião, mas falando aos espíritas, busquemos a leitura do Evangelho de nosso Mestre Jesus. Ali estão todas as verdades que precisamos. O resto vem de acréscimo. E aí estaremos construindo o verdadeiro reino de Deus sobre a face da terra. Venha a nós o vosso reino. É isso que queremos e é isso que buscaremos trabalhar. Este novo céu e esta nova terra, conforme predito por João nas fantásticas páginas, né, do Apocalipse, quando ele disse: eis que vi esse novo céu e essa nova terra, e Deus habitou entre os homens ali, e já não há mais pranto, nem dor, nem choro, pois a morte já não mais existe. E Deus enxugou todas as lágrimas e habitou entre nós. Façamos isso, meus irmãos, e que possamos trabalhar pela construção desse reino de Deus aqui na terra.
é hoje, é no agora. Façamos, meus irmãos, trabalhemos, progredamos e junto levemos esse nosso planeta para esse mundo de regeneração que está por vir. Não desanimemos, não deixemos esfriar o amor em nossos corações. Que a paz e a luz de nosso Mestre Jesus esteja com todos vocês. Muito obrigado. Esses ensinos que o homem trouxe aqui conosco, com tanto entusiasmo e empolgação, como todos os outros expositores que vêm aqui, irmãos e irmãs, realmente não são para que fique guardado entre nós, mas que colocamos isso em nossa vivência, porque o tempo está terminando, no sentido não de acabar, mas no sentido de renovar. Então precisamos colocarmos em prática tudo isso que é nos falado. E quando tivermos alguma dúvida que caminho seguir, aquele ou aquele, porque já temos o conhecimento e muitas vezes teremos essa dúvida, se ligue com Jesus e pergunte: se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Iria por aqui ou por aqui? E assim, mais uma vez agradecidos, Mestre Jesus, por essa oportunidade, queremos tranquilizar ainda mais os nossos corações e ao entrar na sala de paz, que possamos receber o seu abraço, Mestre, a nos envolver, a nos curar das nossas dores do corpo físico ou da alma. Que possamos receber o remédio exato que aqui viemos buscar, de acordo com o nosso merecimento, e que possamos retornar aos nossos lares melhores do que quando lá saímos. Que assim seja.